Olá, meu querido. Essa é a live de número 290, a apresentação do Ministério Príncipe da Paz. Nós temos gravado semanalmente lives, temos aí até já um número razoável de inscritos no nosso canal, mas eu acho que é mais justo se nós nos apresentarmos, né? E as pessoas souberem com quem elas estão conversando, ok? Então, como eu me apresento normalmente, eu sou Cássio Panucci, um cristão normal, que também é pastor na cidade de Assis. Na live 289, que é uma live bem curtinha, eu filmei aqui a entrada do prédio, né? Nós estamos aqui em Assis, estado de São Paulo, Brasil, Avenida Rui Barbosa, 2686, em frente à Gráfica União, para baixo do DR um pouco, pela graça de Deus. Graça sobre graça. E apresentei a minha esposa Celina, que nós estamos casados desde 2002, 4 de janeiro de 2002, e que tem sido uma adjutora idônea. E junto com o irmão Sérgio, tem sido coluna nesse ministério do qual nós fazemos parte. Então, eu quero explicar para vocês como é que nós chegamos aonde nós estamos, para que quando você ouvir as lives, você entenda por que eu estou falando. Tem gente que vê a gente falando alguma coisa que não bate muito com a ideia das denominações ou daquilo que se chama cristianismo, né, como religião, mas eu vou explicar como é que nós chegamos nesse entendimento e por que nós nos reunimos e por que nós falamos do jeito que nós falamos, ok? Então, como eu disse, sou Cássio Panucci, tenho 61 anos de idade, estou no grupo de risco aí do Covid, né? Mas sem problema, né? Nasci em São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, capital, né? E lá, filho de Alcides Panucci e Maria Hilda Rangel Panucci, minha mãe querida, os dois estão na glória já com o Senhor, e ela professora e ele um vendedor que se tornou um grande empresário, um médio grande empresário em São Paulo. E lá estudei administração de empresas e nessa época praticava, né? Fui batizado na Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem até a certificação do batismo, lá, o certificado, e lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, era pequeno, tinha 13 anos, não lembro quase nada, né? Um pouco antes dos 13 anos. Quando eu tinha 13 anos de idade, o meu pai, que teve um problema sério de saúde e com muitas dores e tal, ele era católico, não praticante, e acabou indo para Umbanda. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, 1972, eu entrei para Umbanda, né? Umbanda, para quem não conhece, tem muitos amigos lá, é uma religião, né, brasileira, né, que tem raízes, né, na África, né, na magia e muitas coisas assim, né? Então, pratiquei a Umbanda dos 13 até os 34 anos, né? Quando eu estava por volta de 1985, eu mudei para Assis, né? Aí eu já tinha alguns filhos, não com a Celina, com a primeira esposa. E aqui em Assis nós tivemos, completamos 5 filhos, né? Completamos 5 filhos, eu ainda era um bandista, tinha começado a estudar astrologia lá no Instituto Paulista de Astrologia, com o Antônio Facciolo Neto, astrólogo número 1 do Brasil na época, talvez ainda seja, não sei. E ele, então eu era um cara que tinha atualizando, né? Agora eu tinha um terreiro de Umbanda esotérica, eu tinha fazia mapas astrais, vivia disso, também lia tarô, né? E estudava numerologia, praticava seriamente a alimentação frugívora, né? Com o professor Mário Sanches, né? Um cientista da alimentação, muitos livros escritos, conheço pessoalmente, um grande amigo, apesar de a gente não se falar muito,
mas continuamos amigos apesar do passar do tempo. Enfim, era esse cara aí. E, de repente, né, Deus, nos seus propósitos eternos, me chamou, né? Nós cremos na palavra de Deus perfeitamente. Ela diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Então, no caso, meus avós ou bisavós, tem algum pastor, tinha muito crente na nossa ancestralidade. Então foi se cumprindo a promessa de Deus, né? Eu, com todo esse aparato, né, com um terreiro de umbanda esotérica, como eu estava falando, fazia os mapas astrais, fiz 3.000 mapas astrais profissionais. Não é essa astrologia de jornal, astrologia científica, né, com diploma universitário e tudo, apesar que eu não tirei, mas quem me ensinou tinha esses diplomas. E agora, para quem é ignorante do assunto, tem até faculdade de astrologia em Brasília, né, uma faculdade holística. E aí, tô nessa daí, né, trabalhava em São Paulo com mapas astrais, né, tinha uma técnica especial que eu juntava alimentação, astrologia, tarô, numerologia, que eu chamava de Astarote. Trabalhava num lugar chamado Alternativa, em frente ao Shopping Ibirapuera. Fui convidado pelo dono de lá para ir representá-lo no programa do Jô Soares, né? Fui convidado para trabalhar, fazer astrologia profissional na TV Gazeta, no programa da Mafalda, né? E quando eu estava nesse pique aí, né, já tinha escrito um livro, fundado praticamente uma religião. Quando eu estava bem especializado, 21 anos estudando esses assuntos, né, de repente uma coisa me surpreende, né? A Bíblia, né, que eu sempre desprezei, como a maioria das pessoas, ignorantes, porque nunca leram, né? Eu também nunca tinha lido, só lembrava um verso por alto, que é o mesmo verso do nosso presidente Bolsonaro, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu tinha meus clientes aqui em Assis, tinha clientes em São Paulo, em outros lugares. E quando eu estava no Mercadão aqui, eu escuto dois jovens conversando e entro no meio da conversa deles porque eles falaram uma coisa muito estranha para mim, né? Eles disseram assim: olha, eu tinha um problema, um deles falou, muito sério, né? Financeiro, conjugal, não sei o que mais. Aí veio uma pessoa, um homem de Deus, e fez uma oração e resolveu o problema, né? E eu fiquei curioso, eu falei: mas vamos resolver o problema, né? As técnicas que eu usava para ajudar as pessoas, né? Apesar de ser profissional na astrologia e receber e tal, na Umbanda a gente não cobrava nada de ninguém, não fazia trabalho pro mal, só queria ajudar as pessoas, benzer as pessoas, desmanchar as macumbas e coisas assim. De repente aquilo tudo era complicado, demorado, às vezes dava certo, às vezes não dava, mas o menino falou que para ele resolveu. Eu falei: mas caramba, resolveu fazendo uma oração. Eu falei: onde está essa pessoa, né? E ele me falou: não é dessa cidade. Eu falei: mas aqui na cidade tem alguém que usa isso, né? Porque na verdade eu estava juntando um monte de elementos, né, para aquilo que eu exercia a minha profissão, né? Eu fazia um mapa astral, analisava o nome da pessoa, mudava a alimentação da pessoa, tudo achando que aquilo ia ajudar as pessoas, né? E o que ele estava falando não tinha nada a ver com o que eu falava, era da Bíblia, né? E tinha uma pessoa que usava isso daí. Eu falei: aqui em Assis. Ele falou: irmã Chiquinha. Eu falei: irmã Chiquinha? E até pensei que era uma freira, né? E ele me deu o endereço, a coordenada, eu fui atrás. E através dessa mulher de Deus, chamada Francisca Dias Cantac, né, eu recebi a vida de Deus, né? Recebi no meu interior a vida de Deus, o próprio Deus, né? Todos recebem, todo mundo que nasceu de novo faz uma simples oração: eu creio, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, Ele é o Senhor, o Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero que o Senhor entre na minha vida, o Senhor tome conta, eu quero que o Senhor seja Senhor, que quer dizer dono, né? Quando o cara faz essa oração de coração, não precisa ser exatamente isso aí, seja em que lugar for, dentro de um prédio que eles chamam igreja, num restaurante, na rua, ou até dentro de um bordel, como eu cheguei a fazer com algumas pessoas, a pessoa nasce de novo, a pessoa recebe a vida de Deus.
mas ela recebe a vida de Deus lá no espírito dela. Então, agora é o ano de 1993, né? E eu era um astrólogo, um cara que da Umbanda esotérica, né? Um cara do esoterismo, da Rosa Cruz, né? De todas essas coisas, e que agora tinha a vida de Deus dentro de si sem saber, não tinha consciência disso, porque é no espírito, não é na cabeça, não é na mente, não é na alma, né? Não é nas suas emoções que a coisa acontece. Consequência, eu comecei a encarar essas coisas diferente, né? Essas coisas começaram a ficar estranhas, e ficaram mais estranhas ainda quando eu me batizei nas águas. Pastor Gilson, né? Antônio de Oliveira, no caso na Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Ribeiro, né? Ele e a sua esposa Leila, fui batizado, né? E aí a minha vida mudou de vez. Só que ela mudou, mas ela ficou de um jeito assim muito diferente do que eu vivia antes, né? Porque antes eu tinha todo aquele arsenal de coisas, de conhecimentos, né? Ia sair no Jô Soares, ia ser astrólogo da TV Gazeta, eu estava numa outra sintonia, mas agora, né? Tudo se resumia a pouca coisa, né? Queimei todos aqueles livros que eu tinha, todos os livros de astrologia, todos os livros de Umbanda, alguns doei lá para um centro espírita, do Guilherme, lá da farmácia, e aí deixei todas essas coisas e fiquei só com o Novo Testamento, né? Na linguagem de hoje, está escrito na capa assim, né? A coisa mais importante é o amor, né? Ganhei da irmã Chiquinha em 1993, batizei em 4/4/94. E aí continuei a minha vida cristã. Então, como infelizmente, não por culpa de ninguém, mas é isso que acontece na maioria das denominações, as denominações são parte de uma coisa grande, né? São parte de um todo que deveria existir em cada cidade, né? Uma igreja só, né? Com isso que a gente chama de igreja, que na verdade é uma denominação, que tem uma placa, isso aí nada mais é que um pedaço, né, do corpo de Cristo daquela cidade. E por ser assim, aquela denominação, ou qualquer outra que eu tivesse me batizado, dificilmente ia conseguir me suportar, né? Ia conseguir me ajudar como eu precisava. Ajudava muita gente, né? Gente que vinha do catolicismo, gente com coisas mais simples. Mas amigos meus, né, que batizaram junto comigo, né, em outras denominações, mas não seguiram o caminho que Deus, pela misericórdia, me levou, morreram, né? Porque a gente mexia com coisa pesada sem saber. Apesar de eu não fazer sacrifícios humanos, nem de animais, né? Mexer com a coisa, vamos dizer, com a magia limpa da coisa, mas eram muitos demônios, né, envolvidos em todas essas coisas que eu mexia, na Umbanda, no esoterismo, na astrologia, no tarô, na numerologia, e eles vieram para cima. Então a consequência disso foi que eu tive grandes problemas, né? Problemas financeiros, que acabaram gerando problemas no casamento, e problemas em muitos sentidos. Algumas coisas de saúde que não acontecia comigo começaram a acontecer. Então eu fui buscar um caminho, né? E nessa busca por esse caminho, eu encontrei a Igreja Renascer em Cristo. Ainda fazia parte da Presbiteriana Renovada, fui para fui num seminário da Renascer no Copan em 1995, o apóstolo Colin Dye da Inglaterra, do Kensington Temple. E lá nesse local, que é um cinema, né, naquele prédio enorme que tem lá na Avenida Ipiranga, uns 750 pessoas, pastores, líderes, gente interessada na verdade, foram nesse seminário promovido pela Renascer. Eu não era da Renascer, mas todo mundo que estava lá, por uma ordem de Deus, foi ungido para o ministério, todos nós, né? E ainda o apóstolo, um homem de Deus, né, da Inglaterra, né, ele falou: eu não vou falar qual é o ministério de vocês, pode ser mestre, pastor, evangelista, profeta ou apóstolo, mas eu estou ungindo vocês por ordem de Deus e pronto. Então fui ungido e vim para cá. Quando eu vim para Assis de novo, né, isso foi em São Paulo, acabei saindo da denominação que eu estava,
né? Apesar da irmã Chiquinha estar lá, né? Que foi uma grande bênção, morreu esse pouco tempo atrás. Mas saí, fui para Renascer. Na Renascer, cheguei a ser diácono lá no edifício, na Lins de Vasconcelos, na sede, né? Pelo apóstolo Estevão Hernandes, que por acaso, esqueci de citar, naquela unção lá do Copan, ele foi ungido apóstolo. Ele era pastor com a Sônia, né? Pastores, aí ele foi ungido apóstolo e ela bispo, né? E nós fomos ungidos por ministério. Isso lá em 94, né? Bom, então, agora estou na Renascer e um pessoal da Renascer, pastor Anderson Israel, pastor José Buque, saíram, ficaram pouco tempo, né? Eram meus amigos. Até eu que induzi eles a ir para Renascer, né? O pastor Anderson foi batizado de novo, né? na igreja Renascer, tinha sido batizado por aspersão, foi batizado nas águas e teve um chamado de Deus pelo pastor José Teixeira, e missionário, e montou um ministério, né? Comunidade El Rafá, né? E me chamou para participar, eu falei, não vou. Mas acabei indo, né? E no terceiro dia que eu estava lá, o Senhor me chamou para o ministério, né? Reconheceu que eu tinha sido ungido, né, pelo Colindai, e me chamou para ser pastor, para abrir uma igreja com eles. E assim nós começamos ali. Mas, infelizmente, nossa caminhada foi curta. Acabei indo para a igreja do pastor José Teixeira, né, Remanescente Caminhos da Vida. Depois fui para uma igreja rapidamente em São José dos Campos, né, chamada Consolador de Israel, né, do Maurício Kundari, né, que agora, naquela época ele não era nem pastor, agora parece que é apóstolo, né, faz tempo que eu não falo com ele. E lá nessa igreja, né, eu juntei um grupo, nessa igreja que era em São José dos Campos, interior de São Paulo, eu juntei um grupo em São Paulo para abrir uma igreja para eles em São Paulo. E acabou não dando certo a nossa caminhada também, juntos lá, e eu fiquei só com o grupo. Nesse grupo tinha minha irmã, tinha um moço chamado Birajara, tinha um moço chamado Braga, que era paralítico, alguns parentes dele, e nós reunimos lá em Pinheiros, né? E de repente agora eu não tinha igreja, né? E estava trabalhando em São Paulo, na firma do meu pai, que já estava passando, depois de muitos anos, muito bem, próspero, né? De repente começou a passar problemas financeiros, eu estava lá com ele. E aí, nesse mover, né? Estava morando na casa da minha irmã Marilda, né? E era 1º de maio de 1997, aí que eu queria chegar, né? 1º de maio de 1997, senti claro de Deus para batizar a minha irmã. Minha irmã tinha parado de fumar, que ela fumava há muito tempo. Ela era psicose maníaco-depressiva e começou a se portar normalmente, né? Se não tivesse doença nenhuma. E eu senti, ela também queria ser batizada. E aquele dia, 1º de maio, eu estava em São Paulo, longe da família. Fiquei com aquilo na cabeça o dia inteiro, mas batizar, eu não tinha igreja, né? Eu tinha um chamado, né? Eu tinha sido chamado um pouco antes disso, né? Eu trabalhava numa cervejaria Malta, né? Cristalina, refrigerante cristalino, depois virou cervejaria Malta. Trabalhando lá, o Senhor falou 2 coisas para mim bem claro, né? Vai ensinar meu povo a ter vitória e vai abrir igrejas. Uma coisa que para mim era muito estranha, não tinha pretensão nenhuma, ideia nenhuma de fazer isso, mas foi isso aí que ele falou e eu não... Depois que você ouve alguma coisa de Deus, as outras coisas não tem muito sentido, né? Mesmo que você queira esquecer, contrariar, aquilo está ali, né? Então, foi o que eu acabei fazendo, né? E por causa disso, né, de sair de uma empresa que eu trabalhava, sustentava minha família daquilo ali, para montar uma igreja, acabei indo parar lá em São José dos Campos, nessa igreja, Consolador de Israel, e agora saí da igreja, estou sem igreja, né, com esses chamados. Então era dia 1º de maio, e aí eu lembrei de um amigo meu chamado Ayrton Magno, né, lá de São Paulo. E liguei para ele, falei, Ayrton, você tem uma piscina aí na sua casa,
será que você não emprestava ela por uns minutinhos para mim batizar minha irmã? Ele falou, claro, pode vir aí. E por volta da hora da viração, né, 6 horas da tarde, eu saí atrás, né, da casa dele, me perdi um pouco, ele morava no Parque dos Príncipes, né, até que eu achei o endereço e expliquei para ele, para a esposa dele, a Márcia, o que nós íamos fazer e batizei a minha irmã. Ele falou, eu também quero ser batizado nisso aí. Ele foi batizado, a Márcia foi batizada e ali nós começamos o Ministério Príncipe da Paz, tá? Começamos o Ministério Príncipe da Paz e, como tudo de Deus, né, ele normalmente ele não faz um curso preparatório, né? Às vezes o cara faz teologia, às vezes o cara faz, hoje em dia sim, né? Mas você olha pela Bíblia, você vai ver que ele simplesmente chama as pessoas, porque quem vai capacitar, quem vai ensinar é ele, né? E agora nós, nesse encargo, viemos para São Paulo, de São Paulo viemos para Assis, em julho, né? 1º de julho, aniversário da cidade, batizamos uma pessoa aqui em Assis, e em Rio Preto também batizei 2 pessoas, mas sem a intenção de abrir igreja. E começamos a tocar a coisa, né? Começamos a tocar a coisa, mas a nossa ideia era a ideia de todo mundo, uma ideia denominacional. Abrir igreja para mim era comprar um monte de cadeira, né? E alugar um prédio, né? Como todo mundo, arrumar um equipamento de som, e foi o que eu fiz, abri uma denominação. Tinha ungido um moço chamado Mauro lá em São José do Rio Preto, ungi ele pastor, e ele fez a abertura da igreja para mim como uma denominação, um estatuto e tudo, Igreja Cristã Príncipe da Paz. Aí eu fui tocar aquilo, mas quando eu abri uma denominação na cidade de Assis, rapaz do céu, os principados da cidade, né, que aqui tem muita idolatria, maçonaria, né, e vícios, né, bebida, tem fábrica de bebida e tudo, mas eles caíram na minha cabeça, né, e com isso eu passei uns momentos muito difíceis, né, tive que devolver o prédio, acabei separando da mulher porque ela queria ir para a Universal e não queria seguir comigo lá, e aí, bom, estou lá, né, tocando, mas o Senhor faz as coisas do jeito dele. Nesse período que a gente não tinha mais prédio, né, que a gente era uma igreja agora que reunia nas casas, né, algumas pessoas importantes se converteram no ministério, né, um deles, o Reginaldo Matias Fleury, né, o outro Edgar, né, Esperança, Carlos. Esse Edgar tinha sido usuário de droga, um cara muito inteligente, muito estudado, né? Lia a Bíblia desde os 13 anos, mas lia todas essas outras coisas juntos, e Xing, e todos esses livros, né? Tudo junto. Ele converteu de uma forma espetacular, o Senhor o tirou dos vícios, e aí ele começou a trazer gente, né? E nós batizamos nesse tempo, sem prédio agora, mais de 100 pessoas, né? Drogados, traficantes, e a coisa foi movendo. Quando nós não tínhamos como fazer, Deus é que fez. Então, em 2002, né, graças a Deus, tinha batizado a Celina já na denominação, né, me casei com a Celina, tinha separado da primeira esposa, porque ela não queria caminhar comigo, né? Como disse o meu pastor da época, lá, o pastor Filinto, que era da Assembleia, né, apesar de eu não ser da Assembleia, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, né? E aí eu fui seguir meu caminho junto com a Celina, que tem sido fundamental, tem sido uma instrutora fiel, graças a Deus, um presente de Deus para a minha vida. E nós nos unimos e começamos a nos reunir. Aí teve épocas que tinha mais gente, menos gente, mas um dia nós estávamos bem poucas pessoas, estava até o Edgar, nós estávamos reunindo na cozinha lá de casa, e o Senhor falou com a gente, falou, olha, você tem que assumir a igreja. Se você não assumir a igreja, estou parafraseando, né, o que ele diz, eu vou tirar o candelabro que vocês têm. E eu não entendia nada disso que ele estava falando, né? Sabia que tinha candelabro na Bíblia, mas não entendia o que significava isso. Mas no meu coração eu entendi que eu tinha que assumir aquele ministério, esse ministério Príncipe da Paz que tinha sido começado. Não a igreja denominacional, né? Então o que aconteceu? Chegaram a nós, nessa época, os livros do Atmani, um moço chamado Alexandre, que faz parte do Árvore da Vida.
chegaram esses livros e nós tomamos ciência de uma outra realidade. Então, vou simplificar bem simplificadinho. A realidade católica, né? Ele começou lá em Constantino. Os protestantes começaram com Lutero, né? 1500 e pouco. E em 1800 e poucos surgem os irmãos. Os irmãos, eles trazem a Bíblia, né, que os católicos tinham enchido de heresias, lá o Constantino, os papas, encheram de coisas que não tem na Bíblia. O Lutero deu uma limpada, 95 teses, fez a reforma, mas os irmãos em 1830, num movimento em Dublin e outras cidades, sem se conhecerem, o Espírito começa a restaurar a igreja, a trazer a igreja para a Bíblia novamente, como ela é, né, como foi no começo, né? Sem o ranço da católica, sem o ranço do protestantismo. Agora, igrejas restauradas, irmãos que se reúnem sem hierarquia, sem classe sacerdotal, sem templo, né? Porque na verdade só existe um templo, que é esse que vai ser erguido agora lá em Jerusalém, né? O templo somos nós, porque o Espírito mora em nós sabemos disso, sem regras exteriores e sem objetivos terrenos. Essa é a diferença básica da igreja, né? A igreja como ela é na Bíblia, né? Modelo Filadélfia, né? 4 coisas: não tem a classe mediadora, não tem regras exteriores, né? Só pelo Espírito, né? Que comanda tudo, não tem templo, né? Não tem prédio, porque nós somos o templo, né? E o objetivo é celeste, né? O objetivo é ser arrebatado e depois reinar em Jerusalém nos 1000 anos, no milênio com Jesus, e depois novo céu, nova terra, que vai ser aqui também. Mas, enfim, nós tomamos ciência disso e ficou difícil, porque não dava para frequentar as denominações, né? Não dava para a gente se encaixar mais em denominação nenhuma, né? Mediante essa informação de que a católica, né, era a própria Babilônia, né? As denominações, as filhas da Babilônia, né? Então, nós tentamos praticar aquilo. Até tentamos caminhar junto com o pessoal do Árvore da Vida, né? Mas infelizmente aqui em Assis, né, eles se portavam muito como uma outra denominação também, né? Enfim, daí surge essa notícia, né, sobre o candelabro, né? Então, assume, senão eu tiro o candelabro. Aí eu pensei, falei, bom, então vamos fazer o seguinte: nós tínhamos uma casa alugada, contígua à nossa casa, e desalugamos a casa e instalamos ali o ministério e começamos a praticar aquilo que o Senhor vinha nos ensinando, né? Tudo pela Bíblia, um pouco pelos livros e muito pela prática do Espírito Santo, que pela misericórdia de Deus foi falando com a gente, foi mostrando coisas, foi confirmando coisas, né? Até que um dia, né, o Senhor, pelo mover dele, nos deu condições financeiras, sem ser exatamente de pessoas da igreja, porque o número de pessoas da igreja era bem pequeno, né? E há uns 4, 5 anos atrás, né, nos permitiu comprar esse prédio, né? Onde nós instalamos, aqui que eu mostrei a entrada para você, instalamos a igreja aqui, vamos reformar o salão ali e moramos aqui também em cima. Então, esse é o Ministério Príncipe da Paz, né? Há 23 anos, né, nós começamos. O objetivo é abrir igrejas semelhantes a esta que nós estamos praticando aqui, a Igreja de Jesus Cristo em Assis, em outras localidades onde o Senhor mandar, né? Por enquanto, né, nós estamos aqui e aguardando ordens, né? Mas não é catolicismo, não é protestantismo, nós somos apenas cristãos. Sou pastor porque fui chamado, né? Só que eu não sou do sistema pastoral, né? Fiz parte do conselho de pastores, mas não conseguia caminhar junto com eles por conta de regras humanas, né? Por conta de coisas que as pessoas colocam junto, né? E as pessoas acabam achando que unidade e união é a mesma coisa e fica difícil de conciliar. Mas, enfim, respeitamos todo mundo, né? Dou graças a Deus por todas as pessoas que colaboraram, que me edificaram, que me abençoaram, que me ungiram e tudo mais. Mas agora nós praticamos essencialmente o que está na Bíblia, né? Fiz parte da DONEP também durante uns 20 anos, né? Saí em 2015, mas pratiquei durante 20 anos, uma coisa muito boa, muito útil, aprendi muita coisa com eles. O apóstolo Custódio Rangel, né? Pastor na época, acho que morreu pastor.
e ele chegou a ser meu pastor também. Aprendi muito, né, na Donep, mas infelizmente, né, eles se tornaram assim, muito denominacionais, né, muito cheios de religião, e nós não conseguimos caminhar mais juntos em 2015. Mas louvo a Deus pela vida deles todos, né, me abençoaram muito. Eu quero que Deus continue a ajudá-los a cumprir a tarefa deles. Tem no Brasil inteiro, tem no mundo inteiro, né, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Puro. E agora nós estamos aí, então chegamos no dia 1º de maio de 2020, né? Temos aqui algumas pessoas que estão se reunindo conosco, como eu disse na live 289, a gente se reúne nos domingos às 9 da manhã para partir o pão, e segundas e quartas às 20 horas, para o Senhor Jesus nos ensinar. Veja que ensinar não quer dizer que eu que vou ensinar, não. Quem vai ensinar é o Senhor mesmo, né? Ele usa as pessoas que estiverem aqui, né? Porque a igreja é do Senhor Jesus, a igreja não é minha, né? A igreja não é da Celina, a igreja não é do Sérgio, a igreja é do Senhor, quem dirige é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo sair, aí vira uma religião, aí vira um sistema humano, aí a pessoa tem que correr atrás de tudo e tentar resolver tudo. Mas, graças a Deus, né, nós estamos procurando fazer aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer, nos chamou, né? E só com a graça dele e com a misericórdia é que nós pudemos chegar aqui e que nós vamos chegar até o final, cumprir a carreira, né? Então, essa é a nossa live de apresentação, né? Estava faltando, já gravei 288 lives, né? Sobre diversos assuntos. Tem um canal no YouTube, MPP, Ministério Príncipe da Paz, Cássio Panucci, né? Está lá sobre diversos assuntos. Não vou dizer que nós sabemos, foi o que o Senhor foi nos dando, né? A verdade, por Deus, eu gosto do verso Provérbios 4:18, né? O caminho do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Todo mundo que Deus chama, no começo tem lá suas dúvidas, passa por problemas, mas se persistir naquilo que o Senhor mandou fazer, se for humilde, deixar o Senhor ensinar, né, se humilhar, né, deixar o Senhor agir, ele vai clareando. E cada vez você vai tendo mais certeza daquilo que Deus é e daquilo que Deus mandou fazer. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, compartilhe. Se tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários, nós vamos esclarecer. E nas quartas-feiras, né, por volta das 18 horas, nós gravamos uma live sobre os assuntos da semana que o Senhor foi nos dando, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado. Shalom de Jesus Cristo.